como forma de intervenção à obra do Moshe Jocan, intitula-se O Maniqueísmo na Literatura, para uma leitura estética, metódica e polistratificada de sinos do Evangelho de Moshe Jocan. Isto é explicado, começo a explicar, olhando para a palavra texto, a partir da sua origem latina, e que vai significar tecer ou mesmo ato de entrelaçamento, e nos vai remeter a um todo, cuja compreensão vai resultar da unidade entre partes. Para explicar melhor, a nossa primeira reflexão começa o texto como um todo, cuja compreensão vai resultar da união entre partes, desta visão polistratificada que nós aplicamos para os textos como forma de reflexão. Nesta perspectiva, vamos olhar para o modo como as palavras são colocadas na ordem frásica. Inclusive, vamos fazer uma reflexão à volta dos recursos que o autor aplica para melhor concebimento da sua obra. Pela complexidade dos textos, à base de experimentalismos modernos, com demonstração de rompimentos violentos na sequência lógica das frases, e o desmembramento de palavras como rebeldias, que no texto de Falsa Coroa aparecem rebeldias, inclusive o universo, que nos põe em confronto com a frase universo livre da cruz, no poema Caminhos da Luz. Decidimos fazer uma atuação sobre a obra de Moshe Jocan para explorar os efeitos estéticos, harmônicos, isto é, da língua, que o autor aplica como recurso de expressão. O modernismo a que fizemos referência em Moshe Jocan está patente pela assunção da escrita dadaísta, que, através da qual olhamos para o escritor como um intérprete perfeito da consciência geral das comunidades, que traduz a fragilidade das políticas públicas, economias pobres, inflação dos mercados, o capitalismo selvagem, o lucro fácil, a luxúria, a hipocrisia, as guerras, as mortes de pessoas em grande escala e os outros seres humanos, ilesos, mas magoados na sua dignidade, vêm na Igreja e na Palavra de Deus o remédio e o último reduto da decência humana. Tendo como referência o texto, sem curioso atrevimento, nem de ordens invertidas, balaio, lucro fácil, adúltera teologia, para se ler no texto, apacentai as minhas ovelhas. Ou ainda, após tolos vertebrados, invertebrados apóstolos, puritanos. Após tolos, xinguila, mentos, apuram. Isto para se ler no texto, apostasia. Em contato com a obra poética de Moshe Jocan, os leitores entenderão a escrita como mecanismo de denúncia social, evidente pela espontaneidade das palavras, como formas verbais na condição predicativa, a introduzirem orações seguidas de dois substantivos aplicados em simultâneo na ordem inversa da gramática, que dificultaria a precisão se não olhássemos para os textos como camada secundária da língua, nem mesmo como elementos que possuem vários estratos de compreensão. Este é um parecer relativamente à compreensão que se pode obter da leitura da obra de Moshe Jocan, cujas palavras evidenciam espontaneidade, muita espontaneidade, ou seja, foram aplicadas sem uma preparação, e inclusive verificamos isto como se fosse uma transferência da linguagem oral para a escrita. Também vamos verificar a marca desta espontaneidade na colocação das palavras. É sabido pela língua portuguesa que existem ordens de colocação das palavras nas frases. Em primeira mão aparece o sujeito, posteriormente predicado e a seguir complementos. Mas, nos textos de Moshe Jocan, vamos confrontar-nos com textos que são introduzidos por formas verbais, na condição de predicado e dois substantivos seguidos. Isto dificultaria a nossa compreensão da obra, caso não tivéssemos que olhar para o texto uma entidade multifacética ou multifacetadas,
cujas partes nos possibilitam imensas leituras. Assim, torna-se expressiva a palavra luz. No texto, Espírito Santo, como elemento inicial da frase, mas deslocado para o final da seguinte forma: iluminas as trevas, luz. Estrela da alva traz dia, princípio e fim da criação. Temos aqui a referência daquilo que dissemos. Nestes versos, conseguimos verificar que este verso começa com a forma verbal de iluminas. A seguir temos as trevas e temos luz. Temos primeiramente uma forma verbal, seguida de dois nomes, que são trevas, inclusive luz. A literatura é um dos mecanismos de intermediação do homem consigo mesmo e com o mundo. Moses Jocan, enquanto homem de belas letras, dá-nos a conhecer as suas preocupações relativamente à instabilidade social resultante da proliferação de igrejas e seitas religiosas que disseminam teologia de prosperidade, tirando proveito da cegueira e dos parcos recursos dos fiéis. Com dedicatória aos zelosos pregadores, sinos do Evangelho relembra ainda a ideia plasmada no cristianismo, não como um conjunto de rituais formalistas e enfadonhos que se prendem à religiosidade, mas com uma vida prática de amor que tem Cristo como figura de proa. Daí nos depararmos com o Espírito Santo. Isto é, na página 41. E o texto: apacentai as minhas ovelhas. De onde o sino soa através de uma interrogação retórica. Ai dos pastores que se apacentam das ovelhas. Pastores, não deveriam, pois, apacentar as ovelhas? Temos aqui uma interrogação retórica. Se percebem, temos aqui colocações diferentes das palavras. Temos primeiramente, ai dos pastores que se apacentam das ovelhas. Pastores que se apacentam das ovelhas. E não apacentam as ovelhas. Atenção, se apacentam das ovelhas, mas não apacentam as ovelhas. Conseguimos perceber isto. O nome designativo escrito no final dos textos, a literação, a sonância e o caráter positivo dos verbos são outras das formas que estabelecem coesão e coerência entre os versos e estrofes de sinos do Evangelho, patenteando o conseguimento da obra que lança a ideia de renovação espiritual do homem quando se torna cristão, na mesma medida da passagem doutrinária do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é difundido pelos cristãos considerados luz no poema Espalhai a mensagem da luz, obedecer ao Senhor, servi-lo com distinta honra, com amor e esperança. É verificável nos textos do Moses Jocan que os títulos aparecem no final. Inclusive, conseguimos perceber que a coerência e a coesão são conseguidas como resultados da aplicação da literação e também a sonância, que garantem alguma harmonia rítmica, para além disso também coesão e coerência. São mecanismos que o autor aplica como forma de trazer a harmonia na sua obra. E essas figuras incidem no nível do som, particularmente a literação, inclusive a sonância. Apesar de termos outras figuras, como a metáfora, que também é muito patente na obra. Do ponto de vista formal e funcional, a obra resume mitos, incluindo apelos para o despertar de consciências presas em doutrinas que obscurecem a fé e a razão, olhando para o sentido exato da palavra sino, que toca não para uma única chamada de atenção, mas para várias, trazendo à reflexão uma visão maniqueísta do cosmos, que dá sustento ao nosso discurso crítico, abrangendo a análise da obra de uma unidade polistratificada. Temos que falar sobre a dimensão sacra no livro de Moses Jocan, leva-nos a olharmos para o maniqueísmo, uma fonte de conhecimento, ou seja, uma doutrina de conhecimento
que apresenta uma visão dualista sobre o mundo. Concretamente, uma visão dualista onde os termos que são apresentados são opostos e inconciliáveis. Assim, notar isto através do texto com que o autor introduz o seu livro, cujo título é a introdução. Não há puritanos, nem ficção de algodão. A terça parte dos anjos contaminou-se das moedas de Judas. O trecho em alusão deixa transparecer a intolerância religiosa presente na expressão puritano, que nos remete ao puritanismo, ou seja, a seita protestante que interpreta a Bíblia rigorosamente, assumindo o sinônimo parcial de austeridade. Inclusive, temos o céu de algodão, que, na condição de metáfora, enfatiza maciez, doçura e brandura, opondo-se à crueldade evidente na implementação de certas doutrinas religiosas. Começamos a notar aqui a visão maniqueísta, ou seja, a ideia de dualismo da vida, tendo dois polos em que os elementos que o compõem são opositores. O primeiro polo que nós podemos olhar para a obra tem a ver com a figura dos anjos. Quando nós fazemos referência aos anjos dirigindo-nos para as crianças, acontece em sentido conotativo ou mesmo sentido figurado, para enfatizarmos doçura, brandura, na mesma perspectiva em que está o céu de algodão. Olhamos um espaço macio, um espaço de brandura, o que não acontece com o termo puritano, que nos leva para uma seita religiosa que interpreta a Bíblia rigorosamente, tendo como sinônimo parcial a austeridade, ou seja, poderíamos olhar para essa austeridade no sentido de extremismo. O facto de interpretarem a Bíblia à risca tem tendência de aplicar aqueles conhecimentos de forma dura, tanto para si quanto para os outros. Então, esta é uma visão dualista que vai encerrar uma dimensão do maniqueísmo. Ainda, a parte do texto em análise transporta uma visão naturalista do homem, no sentido de self, ou seja, a alma, a parte mais pura do ser humano, como criatura perfeita de Deus, mas corrompida em convívio com os outros, concordando com Jean-Jacques Rousseau no seu livro O Contrato Social, no qual afirma: o homem nasce bom, mas o ambiente social, no contato com os outros homens, introduzem-se-lhe culturas viciadas. Através do texto, vê-se a imagem de Judas, discípulo e uma pessoa próxima que traz Jesus. Na mesma proporção em que uma terça parte dos anjos contaminou-se pelas moedas de traição. A visão maniqueísta do mundo está também presente no texto clímax, pela antítese dos termos tribulação, boda, céus e terra. Temos aqui termos antitéticos: tribulação opondo-se à boda e céus a se opor à terra. E temos aqui também a figura de Deus nas vestes de cordeiro, como medianeiro de ambos os espaços, terra, céu e terra. Deus aparece como intermediário destes dois espaços, isto na visão maniqueísta. Onde se verifica a aflição concretamente na terra e nos céus, onde há a boda do cordeiro, concordando com a cidade de Deus de Santo Antônio, Santo Agostinho, onde o ideal vigente é o Espírito Supremo, Divino, eternamente bom e justo, não havendo registro de tristeza, ânsia, nem mágoa, porque o povo orientado para o amor igualitário, não havendo sequer quem reclame de alguma carência. A obra de Mosè Jocan estabelece intertextualidade com a obra poética Anoitece, da autoria de Cristóvão Neto, publicada em 2005, refletindo sobre a incredulidade e a perda dos homens, pela utilização da hipérbole no texto Redenção de Gomorra, cujas coincidências com o autor Mosè confluem pela certeza da salvação das pessoas através do Evangelho mencionado nos versos. Na casa das ruas há luas perdidas. Levantai vossas saias de vento, no vosso corpo Cristo de trevas, plantarei a salvação do verbo. Eis que trago o Evangelho aberto,
para que tenhas a certeza de que vos recebi. Estes são versos da autoria de Cristóvão Neto, que estabelecem diálogo com a obra de Moisés Jocandi, no sentido de que a salvação pode ser obtida através do Evangelho. Isto é, se refletirmos profundamente naqueles versos de Cristóvão Neto, que estão no livro Anoiteço, concretamente Redenção de Gomorra, publicado em 2005, página 37. Em relação a Mosié, identificamos os seguintes versos: ungidos e comissionados, mundo evangelizar e salvar, cativos libertos, aos cegos visão dar, no tempo aprovado do Senhor. Também temos aqui esta perspectiva de os homens alcançarem salvação através do Evangelho, isto é, na obra de Moisés Jocandi. Sapiruca é outro autor, cuja obra, A Ilusão do Fogo, mantém também diálogo com os sinos do Evangelho, tendo o sino na sua versão original, ao passo que o Evangelho é citado na perspectiva de auxílio, hospitalidade, com a seguinte menção: quando vós abrirdes as persianas da semântica com as chaves da miópia e olhardes pelo retrovisor do exílio, com que sinos anunciareis a humanidade do Evangelho? Repito, quando vós abrirdes as persianas da semântica com as chaves da miópia e olhardes pelo retrovisor do exílio, com que sino anunciareis a maternidade do Evangelho? Muita coisa há que se diga sobre estes versos, mas a nossa atenção recai particularmente à palavra sinos e também Evangelho, para fazer uma referência ao seguinte: a quadra de Sapiruca corresponde a um texto integral, e com dedicatória ao Soba Grande, o autor critica uma realidade complexa e fechada à inovação, aplicando o oxímoro evidente no vocábulo-chave, que leva a pensar em abertura, e a miópia relacionada ao fechamento ou restrição da capacidade de visão. Encontramos também essa perspectiva na obra de Moisés Jocandi, concretamente Sinos do Evangelho, onde os sujeitos poéticos advertem também a necessidade de conservação da ética e da santidade nos dias que passam, fazendo vincar a ideia de tentação sempre à espreita, com ênfase à imoralidade social e aos apetites desmedidos da carne, que o sujeito poético constata: se por 40 dias e noites um dilúvio, um deserto, uma fome se passa numa quarentona, rapta-me a santidade da quaresma. Este é um texto muito reflexivo, né? São versos muito reflexivos, e vou repetir. Se por 40 dias e noites um dilúvio, um deserto, uma fome se passa numa quarentona, rapta-me a santidade da quaresma. Se podem perceber, ou seja, para deixarmos transparecer a ideia presente aqui, temos, primeiramente, os 40 dias que nos levam àqueles momentos que Jesus passou pelo deserto. Inclusive, temos um dilúvio que nos leva a uma calamidade, uma ideia de calamidade. Inclusive, temos deserto e temos fome. Nesta perspectiva, podemos olhar para os versos no sentido de oração. Um indivíduo que se mete à oração e depois se mete à oração mesmo faminto, pode ser do ponto de vista do pão, como também pode ser do ponto de vista carnal, do ponto de vista dos seus desejos carnais. Aparecendo uma quarentona, essa pessoa não vai pensar 2 vezes em querer se apropriar desta quarentona, ao ponto de perder a santidade que obteve do quaresma, ou da quaresma. Esta é a visão que o texto deixa transparecer, exatamente, de uma tentação. A obra poética de Moisés Jocandi encarna uma forma de louvor a Deus e reprime os atos de depravação da alma humana, sendo uma ótima obra para diálogos amenos sobre a reconciliação de Deus com o homem, a sacralidade, inclusive serve para se apreciar a vertigem com que surgem seitas religiosas no cotidiano, o fomento de igrejas em tudo quanto é canto, e alerta sobre os perigos
que avizinham aos fanáticos religiosos e aos demagogos religiosos, sem deixar de transmitir palavras de conforto e esperança aos verdadeiros adoradores, isto é, adoradores de Cristo, heróis na fé, arautos da paz e da reconciliação, incluindo pregadores de boas novas, de que a coroa de vitória é possível em Jesus Cristo, o Messias. Muito obrigado pela atenção e vou-te dar a leitura.